Salve, fiel! A novela Memphis Depay continua. Renova ou não renova? Sai ou não sai? Será que o holandês vai continuar no Corinthians após a Copa do Mundo? Novo problema físico envolvendo Memphis Depay, rapaziada. O Corinthians não tem um pingo de tranquilidade, rapaziada. Mais um problema envolvendo o holandês. Tudo isso desse vídeo. Fica até o final para você acompanhar a notícia. Deixa o seu like se você gostar. Se inscreve no canal para estar acompanhando todas as novidades aqui do Coringão. Notícia com exclusividade aí do Memphis Depay, que tá causando um alvoroço no Corinthians. E bora pra notícia. O Astrid tá de volta para falar sobre Memphis Depay. O que aconteceu com o atacante do Corinthians, hein? A novela Memphis Depay com problemas físicos na vida, causando dores de cabeça para ele, para o Corinthians, para a seleção holandesa. A última, sentiu dores na panturrilha, popular batata da perna, durante a transição física, nesse processo de cura de uma lesão muscular. A lesão muscular está praticamente curada, ele já está na fase final da transição física, mas durante essas atividades no CT Joaquim Grava, sentiu dores musculares na panturrilha, o que deve atrasar o retorno do Memphis Depay aos gramados. O técnico da seleção holandesa, Koeman, já havia dito publicamente que gostaria de ver o Memphis jogando alguns minutos pelo Corinthians antes da Copa do Mundo. Corinthians tinha a ideia de pelo menos levar o Memphis para o Uruguai, onde o Corinthians joga quinta-feira pela Libertadores contra o Peñarol. O Memphis está fora desse jogo, é dúvida para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, e aí só resta mais uma partida, a do dia 27 contra o Platense, Neoquímica Arena, Libertadores. Data, justamente a data da convocação da seleção holandesa. Então o tempo está correndo para o Memphis Depay, que no ano dos 33 jogos disputados pelo Corinthians, participou de apenas 12, com um gol e uma assistência. Michele. Mas para ele ser convocado pelo técnico da Holanda, o próprio técnico tinha dito que ele tinha que estar em condição, tinha que estar jogando. Ele não está jogando, será que corre o risco de não ser convocado, Garrafa? Mas não quer jogar mesmo para não se machucar, porque essa geração tem esse receio, né? Até conversava com o Miller aqui. É o que eu tô falando. O cara era pra ter voltado já, mano. Eu acho que ele tá segurando porque ele tá com medo de se machucar pra Copa do Mundo. O cara, ó. Diferentemente do que acontecia no passado. Agora, o Corinthians acho que não tem que ficar preocupado com o Memphis. O Memphis está fazendo uma preparação para ir à Copa do Mundo. E se ele achar que é importante ele se movimentar, pelo menos em um jogo antes da convocação, aí ele vai jogar. Pode ser contra o Atlético, pode ser contra a Platense. Agora, é bom ele jogar, vai que ele corre o risco de não ir para a Copa. Eu não torço, obviamente, para ninguém ficar se machucando, sentindo dores, mas eu tô ficando feliz com esse monte de jogadores. Tem que 30 anos, esses jogadores todos aí com lesões, né? Porque aos meus 59, eu acordo com dor lombar, dor na lombar, é dor aqui. Os caras com 30 estão tudo com dor, então as dores que eu tô sentindo são normais, Miller. Olha, Michele, o risco do Memphis não ir para a Copa é zero praticamente, né? O Koeman gosta muito dele, ele é ídolo da sua seleção. Ele está se preparando. Ele está se preparando para se apresentar na Copa do Mundo zerado. Mas o técnico da Holanda falou o seguinte, que ainda tinham 3... Ele falou recentemente, ainda tem 3 jogos. Ele não tá se preparando para voltar a jogar no Corinthians. Ele tá se preparando para a Copa do Mundo. Simples assim, mano. Ele não tá se preparando para... Ele tá preocupado com o jogo da Libertadores, o jogo de domingo do Brasileiro. Ele não tá nem aí, mano. Ele não tá nem aí, tá cagando. Ele quer tá bem pra Copa do Mundo. Isso é nítido. Fato. Pelo Corinthians antes da Copa e da nossa apresentação, né, na seleção. E ele disse, é importante que o Memphis ganhe minutos nessas partidas e se isso acontecer e correr tudo bem, talvez consiga atuar os 90 minutos Michele, no último jogo. Você já deve ter ouvido esse ditado no futebol, que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Sim. Então, fique tranquila, tudo Ele que se vai. fala. Tudo que se fala, muita coisa que é dita hoje, amanhã não é tudo para inglês ver, Michele, não sabe? O Memphis está fazendo a preparação. Holandês, você quer dizer? É isso. É tudo para mas holandês. Mas é no geral, tudo que se é dito no futebol de um modo geral, tem muita coisa, muito dessa convocação. Você acha que o Neymar já não sabia que ele estava convocado? Agora... O Alex Miller mostrou aqui no celular do Neymar, apareceu lá, ele tinha lá a bandeirinha da seleção brasileira do lado da bandeirinha do Santos, né? Um pouquinho antes da convocação. O fato é que o Memphis desse ano não é o do ano passado, nem do outro, né?
Não. O Memphis quando chegou no Corinthians... Esse ano ele não tá desempenhando, ele não tá no nível ele tem, Memphis. na temporada, esse ano, tem um gol. Esse ano, o Memphis se utilizou do Corinthians para ir à Copa do Mundo. Para ir à Copa do Mundo. Todo o movimento do Memphis Depay é para ir à Copa do Mundo. E se não for? Mas é uma questão lá. Está fazendo a sua programação. Entendeu? Então ele está se utilizando do Corinthians e o Corinthians, aí vai um recado à direção do Corinthians, ao próprio Fernando Diniz. O Corinthians corre o risco de um desmanche pós-Copa do Mundo. Sim. O Corinthians precisa definir a situação do Memphis. Ou o Memphis fica ou não. O Corinthians não pode ser refém de nenhum jogador. Nenhum clube pode ser refém de jogador. Despedida. A gente já falou aqui no Gazeta Esportiva. Praticamente ele não vai ficar. Não dá para ficar com esse salário que ele ganha. O Corinthians não tem condições de pagar. Essa história de parceiro não surgiu ninguém até agora. E não vai surgir. Não o Diniz está tentando montar um novo Corinthians, está dando moral pro Garro. Não vai ficar, Memphis. Se ficar, eu acho que... Passa a camisa 10 pro Garro. Se vai ficar, é óbvio que tecnicamente ele agrega a equipe. Ninguém vai falar que não. Só que tem que definir isso. O Corinthians não pode arrastar essa novela. Ô Miller, eu acho que nem poderia deveria ter definido isso antes da Copa do Mundo. O Corinthians tem sérios problemas. O Memphis tem os interesses dele, mas o Corinthians também tem o seu próprio interesse. O Corinthians tem condições de pagar o Memphis? Não tem. Então, ele não vai ficar. É que tá tentando um parceiro para bancar os salários dele e tudo mais. Então não pode ficar, é isso que me... Mas ele tem contrato por enquanto. Mas exatamente. Você já quer que o homem vá embora? O Neymar gosta de ficar no Santos, treinar o Santos, usar o Santos para ir para a Copa do Mundo. E o Memphis não pode treinar no Corinthians. Michele, o Neymar tem contrato até o final do ano, o Memphis tem contrato até a semana que vem, Michele. Não, então. Mas então que ele fique trabalhando até quando ele tem contrato. Ele tá trabalhando para jogar na Holanda. Antes ele? Deixa ele lá, ué. Tá treinando. Treinando para a Holanda. Tá cumprindo, né? O Garrafa às vezes pega a birra, tipo, do Carlos Miguel, ele fica um tempo com uma birra. Não pega birra de ninguém, aí depois Michele. pega uma birra senhora. com o Memphis, aí pega uma birra com o Neymar, senhora. É difícil isso. A instituição é maior que qualquer jogador, ponto. Novo contato com o Silvestre, agora para falar sobre o jogo de quinta do Timão. Como que o técnico Fernando Diniz deve escalar essa equipe? Peraí, Michele, você não quer falar mais um pouquinho de Memphis Depay? Porque vocês opinaram aí de maneira forte, mas o Memphis tem contrato até o dia 20 de junho e as partes querem renovar. O problema é grana. Corinthians busca parceiros, patrocinadores. Marcelo Paz já disse, o diretor executivo, o Memphis quer ficar, o Corinthians quer que ele fique. O Diniz fez juras de amor ao Memphis, um privilégio trabalhar com um nome, com essa qualidade técnica. Ele está até ansioso para dirigir o Memphis Depay. Gaviões da Fiel outro dia se encontrou com o Memphis, dizendo que o Memphis quer, inclusive, abraçar outros segmentos aqui do clube, parte de marketing, para trazer recursos não só para o Memphis, mas para o Corinthians. Então é questão de achar parceiro, gente. Então é isso, o contrato é até 20 de junho, um dia antes do meu aniversário, que ele fique lá até dia 20 de junho e nem vá pra Copa. Fica lá, comendo e dormindo, comendo e dormindo. O negócio é o seguinte, gente, se tiver uma grana para pagar o Memphis, um parceiro, que bom, fique no Corinthians. Fique. Eu só quero dizer o seguinte, a instituição não é menor que ninguém. O Yuri Alberto é outro que também falou que quer ir embora. Se quiser ir embora, vai. A torcida do Corinthians... Ele não falou que quer ir embora. Ele falou que o desejo dele, no segundo semestre, é buscar novos desafios. Aí depois voltou atrás. Os caras precisam saber... Os caras precisam saber o que querem. O que querem. E a instituição não pode ficar com o pires na mão para jogador nenhum. É o que eu acho, né, rapaziada? Muita enrolação, muita conversinha fiada e não define nada. Essa que é a parada. Gostaram do vídeo? Se inscreve no canal para estar acompanhando todas as notícias do Coringão. Tamo junto, valeu, até a próxima aí. Vai, Corinthians!